a mais um dia da nossa aula de história maravilhosa. Como vocês sabem, né? Eu sou a professora Pet Ribeiro e vou estar aqui com vocês nesse primeiro momento. Como eu sei que vocês são crianças muito organizadas, bem como os nossos colegas presenciais, bem-vindos, vou trazer aí para vocês o nosso objeto de conhecimento dessa primeira aula. Vamos ver então? As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. No detalhamento desse primeiro momento, nós vamos trabalhar as expedições europeias, expedições espanholas e portuguesas na Amazônia quinhentista. Então, vocês devem lembrar que ontem o professor Artemison já começou ali a falar de Amazônia, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de iniciarmos, vamos aí fazer aquele abre-alas da nossa aula. Então vamos lá. Como vocês devem lembrar, gente, a Europa ela vai ser fundamental nessa questão da expansão marítima, tá bom? Principalmente a expansão marítima comercial, como vocês já viram no decorrer das nossas aulas, o objetivo é justamente essa busca por recursos para a Europa, certo? E a Amazônia, obviamente, não poderia ficar de fora desse processo das expedições. Por quê? Porque ela tinha ali a sua ideia de vislumbre. Vocês viram lá quando a gente estudou os povos pré-colombianos que muitas lendas figuravam sobre essa região. Muitas lendas eram contadas. E como nós já falamos para vocês lá no início, a história é algo muito presente, ela está em tudo. Então, de repente, muitas dessas lendas ainda podem aí ser ouvidas na região, na localidade que vocês se encontram, tudo bem? Então, nós vamos trazer aí esse conceito. O que seriam as expedições europeias? Vamos ver? Portugal e Espanha dão início às expedições de conhecimento. Gostaria de grifar aqui para vocês essa ideia do conhecimento e exploração da Amazônia. Os espanhóis foram os que mais tentaram, mas também podemos citar, olha aí, surpresa, eu não sabia disso, os ingleses, os franceses e holandeses. Porém, foram os portugueses que obtiveram os melhores resultados. Então, deixa eu ver se eu entendi, professora. Essa Amazônia, ela era propriamente espanhola? Sim. Lembram do Tratado de Tordesilhas? Ou seja, o que está conferido à parte de litoral brasileiro pertenceria a Portugal, e o que estaria conferido ali à região da Amazônia, a parte mais adentro, pertenceria à Espanha. Isso vai mudar com o decorrer de outros tratados, certo? Então, o que acontece a partir daí? Nós vamos começar a observar que os espanhóis, eles já estavam colonizando o continente americano. Eles já estavam nas suas colônias de exploração. Como vocês devem lembrar, eles iniciam ali na América Central, vão ali encontrar os maias, vão encontrar os astecas, vão descer mais um pouquinho, vão encontrar os incas. E essa região onde nós estamos, que se chama região amazônica, ela estava dentro da ideia de divisão para a coroa espanhola. Os portugueses estavam lá para o litoral, não era a ideia de avançarem a região. Porém, o que vai acontecer? No decorrer do processo de colonização portuguesa, os portugueses vão acabar adentrando a região. Principalmente ali com os religiosos, os jesuítas, os carmelitas, também pelo processo de evangelização dos povos indígenas, também pela questão da expansão territorial. Vamos passar ali aquela fase da extração do pau-brasil, da cana-de-açúcar. Então, aquela linha imaginária do tratado, ela vai se afastando. E aí os portugueses começam a adentrar essa região. Uma das provas disso é que ali na cidade de Belém nós temos o Forte do Presépio, que foi construído para expulsar futuros invasores. E na cabeça dos espanhóis, essa região aqui, por mais que tenha essa rica floresta, ela não despertava os interesses deles. Por quê? Lembram aí? Os espanhóis, eles tinham um propósito, que era justamente a procura, a ideia do metalismo, ou seja, na sua visão, a sua exploração estava voltada para buscar o ouro e a prata para o seu país. Chegando a essa região, não foi propriamente o que eles encontraram. Quando se falava no País das Canelas, no Eldorado e tudo mais, começam a observar que, na verdade, não era essa realidade. Tanto que eles ficaram ali, né, onde hoje nós temos o Peru, principalmente ali onde é Cusco, onde estava a civilização Inca. Então, eles começam a observar que essa região não vai ser tão atrativa para eles.
ok? Não era uma questão de que eles não quisessem, não estava dentro dos seus objetivos. Enquanto isso, os portugueses vieram ali do litoral, foram caminhando, os jesuítas, eles começam o processo de colonização, eles começam a adentrar essa região. Por quê? Tudo baseado na ideia da União Ibérica. O que é a União Ibérica? A gente vai lá para a Europa agora, tá bom? Bom, Portugal ali vai perder o seu rei naquele momento. E aí, nessa junção, dessa disputa pela coroa, eles se acabam se unindo numa única coroa, dando origem aí à União Ibérica. Então, o que os portugueses pensaram? Se eu continuar adentrando aí para o interior do Brasil, eu não estou fazendo nada demais, porque, teoricamente, Portugal e Espanha estão sobre a mesma coroa. Ok? Então, isso vai começar a modificar um pouco o panorama da nossa região. Lembrando sempre, olha como diz o nosso texto, só para vocês gravarem isso, que nós podemos citar também os ingleses, os franceses e os holandeses também vieram a essa região. Inclusive, gente, há relatos lá do século XV que os navegadores ingleses já tinham conhecimento da região amazônica. E por que não tomaram posse? Lembrem-se sempre, nós estamos falando lá do século XV, século XVI, onde tudo era muito mais dificultoso, não se tinha um satélite, não se tinha um GPS, então a demanda de pessoas, a demanda de logística e de dinheiro para bancar essas expedições era muito alto. Então, esses países europeus, eles focavam em objetivos direcionados. Vai ver que não despertou tanto interesse assim. Mas uma prova dessa presença que nós temos aqui como países vizinhos, né? A Guiana Francesa também, o Suriname. Então, isso prova realmente que esses outros países mantiveram expedições nessa região, tá bom? Bom, nós vamos falar agora das viagens espanholas. Olha aí para vocês. As viagens espanholas são várias e eu trouxe aqui para vocês as principais relacionadas aos grandes navegadores. Vocês imaginem lá no século XV os grandes navegadores. Imagina como não era uma tempestade, atravessar um mar. Era uma aventura muito grande, então por isso aí que eles são chamados em muitos livros de os grandes navegadores. Nós temos inicialmente os irmãos Pinzon, e as suas viagens vão tratar entre os anos de 1499 e 1500. A viagem dos irmãos Pinzon saiu da Espanha em 1499, chegando às costas brasileiras no início de 1500. Algum tempo depois chegam ao rio Amazonas e o chamam de Santa Maria de la Marduce, como vocês queiram. A Vicente Pinzon é atribuída a descoberta pelos europeus do rio Amazonas. Olhem aqui para a professora rapidamente. Vocês já sabem que esse termo descoberta ele veio aí, porque o que está dizendo o texto, que foi o que os europeus atribuíram a eles. Então, na visão do europeu, ele descobriu o rio Amazonas. Mas o rio Amazonas já era um rio, só não tinha esse nome e já era utilizado como via fluvial, ó, há muitos e muitos anos pelos povos que já estavam habitando essa região. Outro ponto importante, deixa eu voltar o textinho para vocês aí, rapidamente. Olha aí, eles vão chamar, né, de Mar Dulce. O que isso quer dizer? Olha aqui para a professora. Eles não tinham a ideia de que era um rio. Como eles tinham ali o mar como algo muito grande e os rios europeus são menores do que os rios da nossa região, estamos numa grande bacia hidrográfica, ele compreendeu que o Amazonas, na verdade, era um mar e chamou de doce pela sua água doce, já que a água do mar é muito salgada, tá bom? Para que a gente possa se situar, imaginem ali os irmãos Pinzon vendo tanta beleza, tamanha exuberância em termos de geografia, que aí eu trouxe para vocês, olha, uma imagem de um local que é chamado hoje de Cabo de Santo Agostinho. Esse local é em Pernambuco e foi justamente o local onde Vicente Pinzon teria chegado em fevereiro de 1500. Então, olha a beleza que ele vai encontrar. Deve ter ficado encantado em ver isso aí, a partir daí ele vai seguir viagem. Um ponto importante que eu acho que vocês prestaram atenção, porque vocês são demais rápidos no raciocínio. Vejam bem. Pedro Álvares Cabral chega quando? Em abril. Mas aí Vicente Pinzon nos relata que ele chegou em fevereiro. Mas o propósito dele, ele está falando em nome da coroa espanhola. Então, o propósito dele é adentrar mais a região para conhecer. Conseguiram observar os objetivos?
Já os portugueses não, eles estão ali com outro propósito, que é realmente de colonizar, tá bom? Outro grande navegador, olha aí, Diego de Lepe, era primo de Pinzon, uma família de navegadores, e sua expedição chegou à foz do rio Amazonas, indo em direção às Guianas e depois seguindo para a Espanha. Então, como vocês podem ver, tá bom? Ele vai chegar a essa região aqui e ele vai trazer toda uma visão panorâmica da viagem que até então não se tinha. Então, ele vai ali para as Guianas e depois ele vai seguir para a Europa. Então, obviamente que como navegador, ele vai fazer importantes relatos sobre essa região, porque todos esses navegadores, queridos, eles traziam cronistas, que eram pessoas que registravam tudo o que se via. E é a partir daí que vamos ter as primeiras notícias sobre as nossas regiões. Essas notícias escritas, tá bom? Então, os europeus começam a organizar, a traçar os mapas. Lembrando, gente, que esses mapas, eles eram feitos como se, por exemplo, você saiu aí da sua sala de aula e você procurou um caminho novo. Hoje em dia, talvez você possa usar o GPS. Mas quando seus avós chegaram a essa região, os seus pais, eles andavam pelos caminhos fazendo um mapa mental, que nem sempre estava escrito. E aí esses navegadores, eles começam a desenhar os mapas a partir do que eles sentem nessas viagens. Olha, encontramos aqui tal lugar, olha, encontramos aqui tal lugar, tá bom? Dentre esses muitos navegadores, dentre essas muitas expedições na nossa região, alguns navegadores se destacam, porque eles vêm com aquele propósito de explorar. Vocês, como crianças, sabem que explorar é uma palavra que tem grande significado, né? O que seria ele? Conhecer, desbravar. Quero mexer, quero observar, eu quero ver o que tem. Então, muitos navegadores, eles vêm com esse intuito de explorar essa região. E a partir daí, nós temos uma outra dimensão. Porque esses navegadores, eles vão mudar a história do que hoje nós chamamos de Amazônia e até mesmo do estado do Amazonas. Porque eles vão trazer ali os relatos que servem de respaldo hoje, inclusive, para as nossas documentações. São eles que vão nos dar esses registros, tá bom? Então, vamos lá. Vou primeiro apresentar a vocês Francisco Orellana. Francisco Orellana é muito famoso, inclusive o professor Temson está aqui do meu lado, fazendo isso, lendo um livro de história do Amazonas, né? Enquanto está aqui, vocês imaginem que enquanto nós estamos aqui, tem muita coisa acontecendo nas universidades, muita pesquisa. Já falei a vocês que a história está em tudo, né? Então vejam bem, em 12 de fevereiro de 1542, prestar atenção na data, bem depois de Pinzon e Diogo de Lepe, o explorador espanhol Francisco Orellana, ou Francisco Orellana, né, entre 1490 e 1550, vindo do Peru por via fluvial, atingiu o rio Amazonas, então chamado de Rio Grande, Mar Doce ou Rio da Canela. Ele foi, olha que interessante, gente, por isso que ele é famosíssimo, o primeiro europeu a navegar pelo rio Amazonas, mas os meus alunos do 7º ano, com certeza aí nas suas regiões, devem conhecer muito bem o fluxo dos seus rios, tá bom? E, para que isso possa ficar ainda mais fixo aí na memória visual de vocês, vou trazer um videozinho que é para facilitar essa informação. Vamos lá? Navegando o rio abaixo, a bordo do bergantim Vitória, com 57 homens armados, Orellana fez a perigosa descida para as terras baixas da Amazônia. Depois de meses de busca e perambulação na selva, e com a correnteza do rio cada vez mais forte, em pleno período de chuvas, Orellana concluiu ser impossível retornar conforme havia combinado com Pizarro. Para seguir em frente, foi construído um navio com a ajuda dos indígenas da região, os Cotos. A bordo de São Pedro, Orellana e seus homens atingiram em 12 de fevereiro de 1542 o rio Amazonas, também chamado de Rio Grande, Mar Doce ou Rio da Canela. No dia 3 de junho, avistaram a desembocadura do Rio Negro e no dia 10, o Rio Madeira. No dia 24 de junho, teria ocorrido violento encontro com as encaminhabas, indígenas que atacaram e expulsaram os espanhóis, dando origem à lenda das Amazonas.
O episódio recriou essa lenda das mulheres guerreiras na mitologia grega e inspirou a imaginação dos aventureiros europeus. Por causa disso, o rio recebeu seu nome atual, Amazonas. Derrotados, os espanhóis fugiram navegando o rio abaixo. E em 26 de agosto de 1542, chegaram ao enorme delta do rio Amazonas. Apesar dos constantes ataques indígenas, somente 12 homens haviam morrido. Os espanhóis seguiram ainda navegando ao longo da costa em direção ao porto espanhol mais próximo, Trinidad, ilha na costa da atual Venezuela. Orellana relatou sobre as grandes cidades e milhões de pessoas instaladas nas margens do Amazonas. Quando expedições posteriores navegaram pelo rio, não encontraram nada além da floresta tropical. Acreditou-se então que Orellana teria mentido. Aí, o cronista que esteve com Orellana se chamava Carvajal, né, em espanhol. Então, ele vai fazer toda a crônica. Inclusive, hoje nós sabemos que há relatos de que os marinheiros que estavam com eles na viagem foram acometidos de febre, de cólera, e talvez isso pudesse ter feito com que eles tivessem alucinações e terem visto as Amazonas ali montadas a cavalo. Vocês sabem que, na verdade, a palavra Amazonas ela é de origem grega. Ela está relacionada a uma sociedade de mulheres lá no mundo antigo que guerreavam, certo? Apenas aqueles que lhe atacavam, mas era um grupo organizado apenas por mulheres. Aqui na região amazônica, vocês já devem ter ouvido falar na lenda das Incaminhabas, que eram justamente essas mulheres que estavam ali às margens do rio Iamundá, que cruza ali com o rio Amazonas, e durante as noites de lua cheia, elas acabam fazendo celebrações festivas e recebem visitas ali naquele momento. Mas o mais interessante é que Orellana consegue fazer relatos fiéis, sim, de muitos grupos que já estavam nesse local. Então, ficou-se ali aquela dúvida, será que ele fala é verdade? Por quê? Porque muitos dos relatos de Carvajal são de relatos grandiosos, mas quando outras expedições vêm à região, não se parece muito com os relatos. Mas o mais importante é o quê? Vocês viram aí no vídeo a grandiosidade da viagem, a forma como ele foi mesmo, vamos desbravar isso aqui? Então, por isso o termo explorador cabe a essa viagem, porque tudo ali era novo. E ele foi o primeiro a fazer esse processo, dando muita importância aos seus relatos, sim. Tá bom? Nós não podemos desmerecer os relatos da expedição de Orellana por acharmos que eles podiam estar inventando, mas eles passaram por inúmeros problemas durante todo esse percurso. E isso é justificável ali, a ausência de alimentação, a ausência de medicamentos, tá bom? Então fica aí para vocês essa ideia de como essas expedições lá no século XVI fazem tanta diferença. Tanto qual é o nome do nosso rio principal? Rio Amazonas. Viram aí? Ele também viu o Rio Negro, o Rio Madeira, que são dois grandes rios também que formam a nossa bacia hidrográfica. E ele vai até lá encontrar o Oceano Atlântico, certo? Bom, outra grande viagem é ali de Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre. Olha o texto para vocês. Foi a segunda expedição a percorrer todo o rio Amazonas. Procuravam também riquezas. Ursúa foi assassinado durante a viagem e Lope assumiu a viagem chegando ao Atlântico no ano de 1561. Então houve ali um problema, já vou mostrar para vocês aí um mapinha, mas primeiro na professora. Eles tiveram ali um contratempo, houve uma organização de traição, então acaba acontecendo um assassinato, uma disputa pelo poder. Mas isso não vai impedir que a viagem continue. Na verdade, diferente da viagem de Orellana, onde felizmente apenas 12 pessoas acabaram perdendo suas vidas, nessa expedição de Pedro e Aguirre acontece o contrário. A maioria dessas pessoas vão perder suas vidas. Na verdade, em muitos documentos, e até mesmo alguns historiadores, dizem que essa viagem é considerada um desastre, justamente por não ter tido ali uma organização e isso ter gerado conflitos internos entre as pessoas que estavam organizando a expedição, tá bom? Trouxe para vocês um mapa para que vocês pudessem observar, ok? Rota de Lope de Aguirre do Peru até a Venezuela, de 1560 a 1561. Então, isso aqui foi feito inspirado nos relatos que estariam com ele. Então, como vocês podem ver, vocês conseguem observar essa palavra?
Olha aí, as mulheres das Amazonas, o Rio Purus, o Rio Madeira. Isso, claro, Orellana já tinha dado, né, nos seus relatos toda essa organização. Oceano Atlântico, isso eles iam desenhando, gente, de acordo com os trajetos que faziam. Aquela ideia que a gente aprende lá quando é criança de espaço. Você sabe exatamente onde deve transitar. Viram aqui, ó, nosso vizinho ali, a Colômbia, mais uma vez a palavrinha Eldorado. Rio Maranon, que é o nome que o Amazonas recebe antes de entrar no Brasil. Aqui o Rio Negro. Poxa, professora, mas me parece meio bagunçado. Vejam bem, este mapa, ele é feito de acordo com a sensação que ele tem na viagem, tá bom? Ele não tem GPS, ele não tem satélite, ele está indo no percurso do rio e fazendo seus relatos. Eu quero chamar a atenção de vocês porque eles eram espanhóis e vocês viram o número de vezes que está escrito lá Eldorado, Eldorado, Eldorado. Então, era ali que eu digo a vocês que os espanhóis eles tinham um propósito, a visão do metalismo mesmo. Eles estavam em busca dessas riquezas para compor ali, né, a sua questão econômica, tá bom? Como prometido a vocês, vou trazer também o conceito de União Ibérica, para que fique bem fixo aí para vocês. Olha aí, a União Ibérica, que ocorreu entre 1580 e 1640, foi a unificação das coroas espanhola e portuguesa, a partir de uma crise sucessória lá no trono português. Essa crise de sucessão decretou o fim da dinastia de Aves e coroou o rei Felipe II da Espanha, como rei tanto de Portugal quanto da Espanha. Olha aqui para a professora rapidamente. Isso quer dizer o quê? Essa União Ibérica, ela justamente vai legitimar que os portugueses viessem ali adentrando a região amazônica. Devagarzinho, devagarzinho, trazendo ali um religioso, trazendo ali uma expedição. E por isso que hoje o Brasil tem esse desenho que nós conhecemos hoje. Aí vocês vão dizer, quer dizer que eu podia estar falando espanhol? Quem sabe? Se os espanhóis tivessem visto aqui, descoberto mesmo, na sua visão, o Eldorado, ou tivessem realmente encontrado o que eles estavam interessados, mas eles não obtiveram interesse. Então a região acabou que foi apenas um vínculo ali de passagem. Já os portugueses não. Eles queriam mesmo ocupar, controlar, explorar. Essa vai ser uma grande região de exploração das drogas do sertão, que o professor Temerson explicou para vocês, que na verdade são esses elementos, as nossas riquezas da floresta, que para os europeus faria toda a diferença. Para nós hoje pode ser só uma mandiroba, o que mais? Esqueci aqui as drogas do sertão. Uma folha de canela, esqueci mesmo, gente. Baunilha, olha aí. Breu branco. Então, aquilo que nós conhecemos hoje como os nossos tesouros, naquele momento também ainda eram tesouros, gente. E é aí que começa essa empreitada dos portugueses para a nossa região. E nós também temos um grande navegador que vai fazer isso em nome da coroa portuguesa. Vamos lá? Em 28 de outubro de 1637, o capitão Pedro Teixeira partiu de Gurupá e alcançou a foz do Rio Napo. No começo de julho do ano seguinte, a expedição tinha o objetivo de explorar um curso de água dominado por mulheres guerreiras hábeis no manejo dos cavalos, o Rio das Amazonas. Esta incursão, considerada por muitos como a maior façanha sertanista da região, contava com 47 grandes canoas, 70 soldados e 1.200 indígenas. Alcançou Quito em outubro de 1638. Em 10 de novembro, Pedro Teixeira foi recebido em audiência pelo governador daquela cidade. Em 16 de fevereiro do ano seguinte, iniciou sua viagem de regresso. Em 15 de agosto, tomou posse da Amazônia. E a partir da margem esquerda do rio Aguarico, atual Rio do Ouro, para leste, em nome do rei da Espanha e de Portugal e da coroa portuguesa, embora essa ainda estivesse sob o domínio espanhol. Lembrem da União Ibérica. O ato de posse foi registrado pelo escrivão da expedição, conforme as instruções que contavam no seu regimento e que deveria servir. Abaliza os domínios das duas coroas, de Espanha e de Portugal. Aportou em Belém, em 12 de dezembro de 1639, cumprindo a sua missão após mais de 2 anos de sua partida. Essa expedição foi descrita no livro
Novo descobrimento do Grande Rio das Amazonas, editado em Madrid, lá na Espanha, em 1641. O governo espanhol mandou imediatamente recolher e destruir a publicação, pois se preocupava com a divulgação da rota para as minas peruanas e com as pretensões territoriais portuguesas relacionadas à sua colônia na América, sobretudo no momento da restauração. Tal medida, contudo, não impediu que, mais tarde, a expedição de Pedro Teixeira fosse usada pela coroa lusitana para reivindicar a posse da Amazônia. A incursão estabeleceu as condições, pelo menos no que se refere a reconhecer o território, para a ocupação do Vale do Amazonas, através da instalação de fortes e missões religiosas às margens dos rios. Em reconhecimento por sua extensa lista de serviços prestados na conquista da Amazônia, foi nomeado pelo rei Felipe IV, capitão-mor da capitania do Grão-Pará, assumindo as suas funções em fevereiro de 1640. Pedro Teixeira foi agraciado posteriormente pelo monarca ibérico com o título de Marquês de Aquela Branca. No primeiro mês de dezembro, a União Ibérica foi rompida e a monarquia portuguesa foi restaurada. A posse da terra em nome da coroa lusitana em 1639 e o fim da União das Casas Ibéricas em 1640 permitiram que a Amazônia passasse a ser um domínio legítimo de Portugal, reconhecido pelos Tratados de Madrid em 1750 e reforçado pelo Tratado de Santo Ildefonso em 1777. O advento da independência do Brasil em 1822 transferiu a posse da coroa lusitana para o Império Brasileiro que se formava. Viram aí? Então, Pedro Teixeira, ele transforma, ele ainda fez um livro, minha gente, que a coroa portuguesa disse não, aliás, espanhola disse não. Já pensou se esse livro começa a ser publicado? Todo mundo vai ter acesso aos mapas que levam àquela região. E as minas estavam lá em cima. Viram aí? Os espanhóis realmente não estavam interessados nessa região que hoje nós chamamos de Amazônia brasileira. E é por isso que os portugueses vão organizar o processo de colonização, por isso que nós estamos inseridos no contexto do que nós chamamos hoje de Brasil, tá bom? Queridos, foi um prazer participar com vocês nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido muito bem tudo que foi tratado. Fiquem ligadinhos que nós vamos continuar a nossa aula, mas agora... E aí, vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco eu estarei com vocês para a nossa segunda aula de hoje. A sua aula continua no próximo vídeo.